Glória a Deus. Eu vou apresentar aqui para você sobre o tema desta noite. 666. Na mão ou na testa? É isso mesmo. Tá entendendo? Sinal na mão ou na testa. Tá tudo ok? Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou ler um texto aqui, viu, irmão? Esse texto diz assim, ó. Baseado em Deuteronômio 6, versículo 2 e 8. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frutais entre os teus olhos. Amém? Tudo ok aí, né, Alcedro? Aleluia. Então, irmãos, Deus, no tempo de Moisés, ele deu esse sinal na mão e nos frontais, na testa. Agora a gente vê que Satanás, ele gosta de imitar Deus. Né? Deus deu o sábado como sinal, o diabo colocou o domingo. Deus colocou o sinal também na mão e ali na testa o diabo também coloca 666. Aí, ó, sinal do inimigo. 666, né? E a Bíblia fala em Apocalipse 13 que será ou na mão direita ou na testa. Aí o símbolo, né? Na mão direita ou na testa. Então aqui o texto do Apocalipse fala assim, ó. Apocalipse 13, versículo 15 a 18. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. E fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, porque é o número de um homem e o seu número é 666. Apocalipse 13, versículo 15 a 18. Então, meus irmãos, como começar o sinal do Satanás, né, o sinal da besta, na mão direita ou na testa? Na testa quer dizer a consciência. Romanos 7 fala isso. Paulo falava a consciência. Então, quando fala que esse sinal vai ficar na testa dos irmãos e das irmãs, pessoas que se apostatam, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei de Deus, né? Contra a lei do meu entendimento, aqui, contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a meu Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, quando a Bíblia fala que a lei, o sinal da besta vai ser colocado na testa dos homens, isso quer dizer a consciência da pessoa, o entendimento da pessoa, a pessoa vai aceitar essa lei dominical, essa lei sinal da besta, a consciência dela aceitou. O que contaminou é o que sai da boca, não é o que entra. Então, quando sai da boca de homens que blasfemam a lei de Deus, que blasfemam a Bíblia, e essa lei passa a ser universal e você aceitou aquela lei, você se contaminou. Certo? Então, a sua mente aceitou. E quando fala da mão, ou na mão direita, né? Eclesiastes 9 fala isso, né? Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma, né? Hoje foi dia dos mortos, hoje foi dia de finados, e muitas pessoas acenderam vela, muitas pessoas oraram, rezaram, mas nós sabemos que quando a pessoa vai para o sepulcro, não há mais sabedoria, não há mais ciência, ele não sabe mais de nada, né? Sua memória ficou
ficou entregue ao esquecimento. Mas não vamos entrar por aí, não. Nós vamos entrar no sinal da besta, né? Então, a mão simboliza isso. A mão que é sinal de trabalho. As pessoas vão trabalhar no sábado e vão folgar no domingo, conforme a lei dominical. Então, quem é esse anticristo? Tessalonicenses fala isso. Segundo Tessalonicenses, né, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas eu vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifesto, seja manifestado. Segundo Tessalonicenses 2, 3 a 6. Então, meus irmãos, esse anticristo que vai vir, ele vai sentar no lugar de Deus, querendo parecer Deus, querendo que todos o adorem. Então vai vir uma lei aí, ó, que essa lei vai colocar um homem, que o sinal da besta é o nome de um homem, esse homem que representa uma religião muito popular, por isso que a besta ela vem do mar. Essa besta, porque são duas bestas, a do mar e a da terra. A da terra dá poder a do mar. Mar quer dizer povos, uma religião muito grande. Então tem o seu representante, que vão colocar suas leis, que não tem respaldo bíblico, mas ele se acha como Deus, né? Vai sentar como Deus, no lugar de Deus, querendo parecer Deus e querendo que todos o adorem. Então, aí é o anticristo. Aí, justamente, essa lei, multidões vão aceitar. Vão colocar o domingo como uma lei para todas as pessoas santificar. Isso é o sinal, ó, o sinal da besta. Na testa, a consciência, a pessoa vai aceitar essa lei. Existem muitas igrejas evangélicas que já aceitam o sinal da besta, que é o domingo. Certo? Então, aqui fala que quando o legislativo formular, isso está no comentário bíblico, 1091 a página, livro comentário bíblico, né? O legislativo formular leis que exaltem o primeiro dia da semana e coloquem no lugar do sétimo dia, o artifício de Satanás receberá o acabamento final. Aí Satanás vai ter seu acabamento final. É justamente quando a lei, né? Por isso que Sofonias 2 fala, congrega-te, ó Israel, antes que saia o decreto. Decreto é uma lei, decretando justamente, baseado em Apocalipse 13, uma lei para as pessoas obedecerem. Se não obedecer, vai ser morto, vai pagar multa. Então, fala o grande conflito que a história se repetirá. Também está no comentário bíblico de Ellen White. A história se repetirá, será exaltada a falsa religião o primeiro dia da semana, dia comum de trabalho, que não possui nenhuma santidade, será levantado como foi a imagem em Babilônia. Nabucodonosor levantou a imagem de Babilônia e mandou todos adorarem, né? Assim também o sinal da besta será levantado. A todas as nações e línguas e povos se ordenará que venerem esse dia, dia de repouso espúrio, e este plano de Satanás para invalidar o dia instituído por Deus é dado ao mundo como memorial da criação. O decreto impondo a veneração deste dia abrangerá o mundo todo. De forma limitada, ela já foi promulgado de forma limitada, mas vai chegar ainda no auge, né? Quando ela estiver no auge de todas as nações, quando entrar em vigor, quando ficar em todas as nações, em vários locais, o poder civil está falando com a voz de um dragão, assim como o rei pagão falou aos cativos hebreus. Então vai vir aí essa lei, né? Ela vai ser universal. Quando ela passar universal, aí o que vai acontecer? Aí deu a meia-noite. Aí muitos não têm o óleo, não têm o Espírito Santo, vai aceitar esse sinal da besta, certo? Então, a sagacidade e a astúcia da igreja de Roma são surpreendentes. Ela sabe ler o futuro. Aguarda o seu tempo. Vendo que as igrejas protestantes estão prestando homenagem com o aceitado falso sábado, que é o domingo, igreja dominical, né? E se preparam para impô-los pelo mesmo meios que ela própria empregou em tempos passados.
Os que rejeitam a luz da verdade procurarão ainda o auxílio deste poder, que a si mesmo se intitula infalível, a fim de exaltar uma instituição que com ele se originou. Quão prontamente virá esse poder em auxílio dos protestantes nesta obra, não é fácil, não é difícil imaginar. Quem compreende melhor do que os dirigentes papais como tratar com os que são desobedientes à igreja? Então, a igreja de Roma, ela sabe ler o futuro, ela espera a homenagem. Então, quem vai fazer a homenagem ao papado, à igreja de Roma, ao Vaticano, quem vai fazer a homenagem são os protestantes. Né? Os Estados Unidos da América, ele é o país que existe o maior número de protestantes. Então, o protestantismo, que representa os Estados Unidos, né, a besta da terra, a Bíblia fala de Apocalipse 13 de duas bestas. A besta da terra vai dar poder à besta do mar. E que poder é esse? Será levantada, restaurada. Porque a besta do mar, ela já houve o seu período de poderio, do ano 538 a 1798. Foi um tempo, nós temos metade de um tempo, 42 meses de perseguição, a igreja foi vestida de saco. Então a igreja massacrava, houve ali a união, o poder civil com o poder religioso. Roma imperial, depois passou a ser Roma religiosa. Ela mudou de símbolo, né? Quando começa ali Apocalipse 12, e quando vai para o 13, e quando vai ali para o 17, você vê que muda de símbolo porque Roma deixou de ser pagã e passou a ser religiosa. Então, quando ela passou a ser religiosa, o que aconteceu com ela? Começou a impor suas leis, seus dogmas, e tinha que obedecer. Tempo de João Rus, Martinho Lutero, né? Então, do ano 538 a 1798, a igreja ficou vestida de saco, a igreja massacrava a igreja protestante, a igreja católica, que virou romana, uma igreja que Cristo fundou com suas mãos ali, abençoou os apóstolos. O inimigo entrou com a sua bandeira lá, através de Constantino. Ele colocou um edito no ano 321, ele colocou o seu sinal lá, que foi o domingo. Começou a respeitar o domingo. E ali, do ano 321, dali veio. Então, essa igreja de Roma, ela, do ano 538 a 1798, ela teve esse poder, 42 meses. Você bota 30 vezes 42, dá 1.260 anos. Profecia, né? Dia quer dizer ano. Então, esse poder só caiu porque são 7 cabeças, são 8 na realidade, em sua totalidade. Então, uma de suas cabeças, que era o papado, recebeu um golpe como ferido de morte. Quando foi o general Betier aprisionou o Papa Pio VI, no ano 1798. Foi aonde ali, justamente, recebeu um golpe como ferido de morte. A mando ali de Napoleão. O Papa aqui não vai mandar, não. O Papa foi preso, aprisionado, morreu lá. Só que a Bíblia fala que essa ferida, ela foi curada. Ela será restaurada. E começou a cura em 1929 com o Tratado de Latrão, com Mussolini. Ele já fez o tratado, já botou ali o Vaticano hoje passa a ser um país. E a Bíblia fala, meus irmãos, que esse poder será dado novamente. E ela espera, ela lê o futuro, ela sabe a homenagem que vai receber do protestantismo. O protestantismo que saiu protestando a Igreja de Roma, hoje o protestantismo vai dar apoio. O protestantismo vai se unir, se unirão. São os 3 rãs de Apocalipse 16. Protestantismo, espiritismo e catolicismo. As 3 rãs se unirão. Porque as 3 rãs, elas têm o mesmo sinal. Se você está em uma igreja dessa, você começa a santificar já o domingo, você já está na sua fronte o sinal da besta. O sinal da besta é o domingo, que será posto legislação, posto como decreto, lei, e aproveita aí o mecanismo na mudança climática aí dá força. Então, desordeiro, terrorista vai ser aqueles que forem contra essa lei. Serão perseguidos, por isso que vão passar na grande tribulação.
A grande tribulação é isso aí que nós vamos ter que enfrentar. Morte, ser preso, mas é melhor pagar multa, ser preso, mas estar com Deus, irmão. Porque pior são as pragas que vão cair para aquele que tiver o sinal da besta, né? Muito pior. Então, aí são a besta do mar. A besta do mar, ela será levantada, né? Muito povos, marca dizer povos. Então, ela será levantada novamente e ela vai receber o poder, não, será restaurado esse poder, certo? E nós já estamos, já lê a história aí, que você já vê que já está acontecendo aí, né? Entre no Google, que você já vê que já está acontecendo aí a organização para sair já esse decreto, entrar em vigor, né? Então, foi-lhe me dado uma cana semelhante a uma vara. E aqui diz mais, aí chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado a nações, e pesarão a cidade santa por 42 meses. Isso está em Apocalipse 11, 1 a 3. 42 meses equivale ao quê? A 1.260 dias, ou anos, vestida de saco. A igreja passou. Aí vamos agora para Daniel. Daniel também fala. Olha o texto de Daniel. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso quer dizer o quê? Isso que um tempo, um ano tem 360 dias, né? Calendário judaico. Hoje, o nosso calendário gregoriano tem 365 dias. Mas quando Deus colocou para Daniel, foi baseado no calendário judaico. Tem 360 dias. Aí você bota um tempo, 360 anos, dias, né? Que equivale a anos. 2 tempos, 360 mais 360. E metade de um tempo, 180. Aí você vai ter uma soma de 1.260 anos. Que justamente foi do ano 500, a profecia fala o grande conflito, foi do ano 538 a 1798, quando uma das feiras recebeu um golpe com ferido de morte. O general Berthier aprisionou o Papa, certo? Então foi esse período. Então esse período que aconteceu aí, a igreja de Roma, ela recebe do protestantismo, dos Estados Unidos, que é a besta da terra, a força novamente. E vai colocar leis, e você precisa estar atento para, espiritualmente, se prepare para você enfrentar a besta de sua imagem, porque, né, Apocalipse é da onde são esses? São os que vieram da grande tribulação, porque a grande tribulação eles vão enfrentar essa besta aí, ó. As duas bestas, irmão, uma dando força para a outra. Se prepare, meu irmão. Porque Deus levantou o sinal dele, o diabo vai levantar também o sinal dele. Então, o sinal de Deus é o que? O sábado, o sinal de Satanás é o domingo. Certo? Isaías 58, 13. Lá fala. Isaías 58, 13 fala para a gente o quê? Santificar o sábado. O sábado lá está como o dia do Senhor. Pode ler. Isaías 58, 13, leia. Aí você vai para Apocalipse 1, Apocalipse capítulo 1. João ali na ilha de Patmos. Vê lá, capítulo 1 de Apocalipse, que João, ele disse assim, ó, eis que no dia do Senhor, lá fala em Isaías 58 para a gente obedecer o dia do Senhor. Aí lá fala o sábado, Isaías 58, 13. Fala o dia do Senhor. Para a gente procurar fazer a vontade de Deus, não as nossas próprias vontades. No dia do Senhor, aí fala o sábado. E João também confirma lá. No dia do Senhor, ele viu quem? Cristo. No dia do Senhor, lá na ilha de Patmos. Lá em Apocalipse capítulo 1 fala isso. Então, aí você vai para Ezequiel 20, 20. Deus colocou o sábado como sinal. O sábado será levantado como sinal, irmão. Ezequiel também 20, versículo 12. Então, como Deus colocou o sábado como sinal, não é selo, é sinal. O selo é o Espírito Santo quando você alcançar um caráter semelhante a Cristo.
Aí o inimigo coloca também seu sinal na consciência das pessoas, que é o domingo. O domingo começou com Constantino. Sunday, dia do sol, irmão. Domingo quer dizer dia do sol. Adorar o sol. Ele era pagão, adorava o sol. O inimigo colocou ele lá dentro da igreja. Por quê? Porque antes o inimigo usava os imperadores para matar os cristãos. Só que o sangue dele era semente, matava um, se convertia a 1000. Aí o diabo elaborou um plano, disse, não, eu mato um, se converte em 1000, então eu vou ter que hastear minha bandeira lá dentro. Aí usou Constantino, foi o único imperador que não perseguiu a igreja, mas foi pior para a igreja, porque a igreja passou a aceitar o paganismo dele. Ele começou a botar quadro, terminou estátua, terminou em adoração, ele colocou o domingo, que ele adorava o sol, para ele o sol era um deus, e a igreja aceita até hoje, né? A igreja, nenhuma igreja tem poder mais do que a Bíblia. A palavra de Deus é onde está todo o poder. Certo? Então, a força é o último recurso de toda falsa religião. Então, quando a religião ela perde Deus, ela vai buscar a força do governo para as pessoas obedecer na força. Fica uma coisa tirana, né? A princípio é tentada a atração, como o rei de Babilônia tentou com o poder da música e da exibição exterior. Se essas atrações inventadas por homens inspirados por Satanás falharem em fazer os homens adorar a imagem, as furiosas chamas da fornalha estavam prontas para consumi-los. Assim será hoje. O papado tem exercido seu poder para compelir os homens a lhe obedecer e continuará a fazê-lo. Precisamos ter o mesmo espírito que foi manifesto pelos servos de Deus no conflito com o paganismo. Certo? Então, vamos para outro texto aqui. O povo de Deus não receberá esse sinal da besta, também que você seja de Deus, irmão, e não aceite esse sinal da besta. Deus criará uma situação na qual pessoas boas e muitas em oposição de autoridade terão, e muitas em posição de autoridade terão a oportunidade de saber, de fato, o que é a verdade. Porque quando o inimigo levantar o sábado puro para o mundo inteiro obedecer, isso quando passar a ser universal, Deus vai pegar o seu servo também, vai levantar 3 mensagens, dizendo para o mundo todo: temer a Deus, dar livrar chegou ao seu juízo, Apocalipse 14, versículo 6, caiu Babilônia, todas as denominações que passam a aceitar o sinal da besta, cai do favor de Deus. Primeira mensagem, segunda e terceira, Apocalipse 14, 6, ali em diante. Né? Aquele que aceitar o sinal da besta e sua imagem, o tal vai beber também o vinho da ira de Deus sem mistura. Então Deus vai mandar essas mensagens repercutir para os sinceros sair dela, povo meu, para que não seja cúmplice dos seus flagelos. Então todo sincero vai ouvir a voz do seu pastor. E Deus vai ter nessa hora aí um só povo, um só pastor. Amém? Sendo que um povo não se ajoelhará, sendo que um povo não se ajoelhará diante da imagem, nem receberá a marca da besta na fronte ou na mão, mas se colocará ao lado da verdade, porque a verdade haverá, porque é a verdade. Haverá opressão e uma tentativa de compelir-lhe a consciência. Por isso que é na consciência, na testa. Muitos aceitarão, irmão. A consciência, na testa. Mas aqueles que conhecem a verdade temerão ceder aos poderes das trevas. Deus tem um povo que não receberá a marca da besta, aleluia. Nem na mão direita, nem na fronte, irmão. Deus tem um povo. E que esse povo seja você. Seja você, meu irmão. Então, eu vou terminar agora com esse texto. Depois de eu ler aqui, você bota uma música, viu? Então, fala, os que querem ter o selo de Deus na testa, os que querem ter o selo de Deus na testa, precisam guardar o sábado, o quarto mandamento. É isto que os distingue dos infiéis. O sinal de Deus, sinal de Deus, o sábado, sinal de Satanás, o domingo. Ó. Vai distinguir, bem claro. Vai ser levantada os 2 sinais, avisando, venha por aqui, que aceitaram uma instituição criada pelo homem em lugar do verdadeiro sábado. A observância do dia de descanso de Deus é o sinal de distinção entre o que serve a Deus e o que não serve. Agora, isso não é o selo, isso é o sinal. Agora vamos para o selo. Ó.
o selo do Deus vivo, o selo do Deus vivo, só será colocado sobre os que possuem semelhança de caráter com Cristo, irmão. Para você ser selado, não é só guardar o sábado, é os 10 mandamentos. Tiago 2,10. Se tropeçar num, tornou culpado de todo. Não adianta guardar o sábado se você não ama o próximo, se você rouba, se você mente, se você adultera, prostitui. Não adianta. Só o sábado não vai salvar, irmão. Tem que ser os 10 mandamentos, que é o caráter de Deus ali. Os 10 mandamentos são o caráter. O sábado é o sinal. O domingo é o sinal da besta. O sábado é o sinal de Deus. Agora, parcelar quem será o Espírito Santo, se você tem o caráter de Cristo, irmão. Se você tem o caráter de Cristo, que é a imagem de Cristo em você. Como a cera recebe a impressão do sinete, assim deve a imagem receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. Então, se consagre, Senhor, me dá essa imagem de Cristo. Imagem de Cristo quer dizer o caráter de Cristo em mim. Imagem quer dizer caráter. Deus fez uma imagem e a semelhança. Imagem porque o homem tinha o caráter de Deus. E a semelhança porque tem perna, braço, olho, nariz. Amém? O tempo de graça é para isso. Nós somos salvos pela graça, né? Efésios 2,8. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, eu tenho que aproveitar o tempo de graça, ter fé, de joelho, suplicar para que Jesus more em mim, para que Jesus habite no meu coração, Jesus me transforme. Eu venho a ter a mente de Cristo, como Paulo fala lá em Filipenses. Ter a mente de Cristo, irmão. Alcançar esse caráter de Cristo. Então, ser cristão é imitar Cristo. Ser cristão não é pertencer à adventista, à assembleia, à presbiteriana, à congregacional, a Deus é amor. Não, ser cristão é seguir a Cristo. Muitos acham que está salvo porque segue uma instituição. Segue a uma religião. O que vai salvar é Cristo, irmão, não é religião. É você seguir o padrão da Bíblia, o respaldo bíblico. Aí salva. Leia a Bíblia e procura obedecer a Bíblia. Independente do seu pastor, do padre, independente do seu guia religioso. Se seu guia religioso pega algo que a Bíblia não dá respaldo, sai fora, siga a Bíblia. Tem que seguir a Bíblia, irmão. A palavra, seguir o cordeiro, onde quer que o cordeiro é a palavra, onde quer que o cordeiro for. Não é para pegar, se apegar a ninguém. As loucas, ela se apega. Quando dá meia-noite, as loucas não têm o Espírito Santo, fica apelando para outra lá. Dá do vosso azeite, porque ela não teve o costume de se apegar em Cristo, no Espírito Santo, irmão. É cada um por si. Vai chegar um tempo que é cada um por si. Cada um tem que ter o óleo, cada um tem que ter a lâmpada. É tempo de preparação, irmão. Ainda que tivesse, lá Ezequiel fala isso, né? Ezequiel falando que tivesse Noé, Jó, Daniel, não salvaria ninguém. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz e você venha ter no seu coração o Espírito Santo desde já, que venha quebrantar a sua velha natureza e você comece a botar no seu coração a imagem de Jesus. Amém?